Fala aí galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Tática de enfermagem começou assim. Se você já cansou de escorregar na vida, escorregou aí nas provas de concurso público e processo seletivo, Tática de enfermagem está aqui para te ajudar a você se preparar para o mercado de trabalho, o concurso público, processo seletivo e deixar de escorregar aí nas provas que você fala que não vai passar, mas a partir de agora você vai passar. Então vem com a gente em Tática de Enfermagem. Fala aí galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje a gente iniciou o vídeo aí com uma descontração muito legal, né? Vocês curtiram? Isso daí é pra gente refletir. Chega de escorregar aí no tomate, chega de escorregar de não conseguir passar em processo seletivo e concurso público. Acabou isso na sua vida, viu? Então vem com a gente aí no Tática de Enfermagem, esse canal que é voltado para você, profissional da área da saúde, para poder conseguir, né, ou se realocar aí no mercado de trabalho. Então vem sendo um facilitador do seu aprendizado. Então é por isso que eu já te peço, se inscreva no canal, ative os sininhos para as próximas notificações e não esqueça de deixar seu like aí no vídeo. Então bora pro vídeo? Essa videoaula vai ser muito importante, iremos falar sobre o nascimento aí do famoso INSS, né, da Previdência Social. Então não perca esse vídeo e assista até o final, conto com vocês. Fala aí galera, então bora lá pro vídeo, pra videoaula. Lembrando aí que o nascimento da Previdência Social conta muito aí com a urbanização e o mundo, né? Que a gente já fala que é um mundo urbanizado ou um mundo globalizado. Quando a gente fala desse crescimento, a gente fala do aumento aí urbano e das indústrias. Pensando também aqui na classe operária sem os direitos trabalhistas. Houve muito isso. Mas também foi marcado por uma época de greves gerais, né, de 1917 a 1919, e também as conquistas dos direitos sociais. Isso daí foi um grande marco histórico, tá certo? Abrindo parênteses aí, a gente passou nesse período, em 1918, uma grande revolução aí sanitária, né, porque a gente lembra aí da gripe espanhola, mas lá na frente a gente vai falar sobre isso daí quando a gente começar a pontuar o que é um surto, o que é uma pandemia, uma epidemia. Mas deixa isso lá na frente para a gente poder conversar sobre esse assunto, tá certo? E o início da história da Previdência Social começa assim. No mundo, né, o primeiro país que criou um plano de aposentadoria foi a França. Lembrando que o Brasil sempre copiou muita coisa francesa, né? E em 1673, né, construindo um sistema que a gente fala estatal, né, exclusivo para os membros da Marinha Real, lá na França. 2 séculos depois, esse plano também se estenderia, né, para os funcionários públicos. Olha só que legal, pessoal. Então a gente começa a pensar aí que um surgimento de 1673, será que o Brasil ainda ficou um pouquinho para trás? E já no Brasil, né, pessoal, não foi diferente, né? Esses sistemas análogos ao previdenciário surgiram a partir de 1888, outra data importante aí para o Brasil, né? Beneficiando, né, principalmente setores que eram importantes para o Império, que era a época, né? E os funcionários dos Correios foram os primeiros contemplados, da Empresa Nacional das Estradas, né, de Ferro, da Marinha, da Casa da Moeda e da Alfândega. Então foram os primeiros aí privilegiados a ter aí o seu marco na Previdência Social. Mas pessoal, o marco mesmo histórico só foi em 1923, que o Brasil vê o ponto de partida da história da Previdência Social como conhecemos hoje. Esse grande marco aí, pessoal, foi em 24 de 1 de 1923. E vai completar 100 anos aí, né? Se a gente for pontuar, ano que vem completa 100 anos. Que foi o que? A Lei Eloy Chaves.
E essa Lei Eloy Chaves, de 1923, é considerada o marco inicial da história da Previdência Social no Brasil. Ela, né, leva o nome do deputado federal paulista que articulou junto às companhias, né, ferroviárias a criação da base desse sistema, consolidando-a na referida lei, a famosa Lei Eloy Chaves. E como foi um grande marco a Lei Eloy Chaves, pessoal, basicamente essa norma estabeleceu a criação de uma caixa de aposentadoria e pensão, o famoso CAP, para ferroviários de cada um das empresas do ramo da época. Então começou aí a pessoa ter direito a se aposentar e se aposentava com 50 anos de idade. Olha que bacana, né? Hoje em dia, 50 anos, ainda a gente pensa em se aposentar, né? Começa nossos planos de aposentadoria. Mas vamos ver o que vai acontecer durante esse marco histórico. E pensando aí na Lei Eloy Chaves, em 1923, organização por empresa, né? Então a organização, a empresa tinha esse ramo aí desse benefício. E o financiamento tanto era para os trabalhadores e empregadores. Então começava a organizar a questão trabalhista. Em 1933, a unificação das CAPs e a criação dos IASPs fazia o quê? Tinha uma organização por categoria profissional, começava a separar a categoria profissional, e ali eu tinha um financiamento para os trabalhadores, empregadores, e também começa a participação do governo aí, né? Na questão de financiamento do governo. Então a gente começa a ver uma criação do serviço especial de saúde, né? Naquele marco histórico, foram os fatores marcantes naquela época, e também a superintendência de campanhas, né, de saúde, o SUCAM. Então eram movimentos ali da era Getúlio Vargas que a gente vai estar lembrando e recordando esse momento. Então não perca a próxima aula, que eu vou estar falando aí da era Getúlio Vargas. Olha que época importante, viu, pessoal? E pensando, né, nesses marcos importantes, a gente também tem que lembrar que a manutenção dos postos e centros de saúde para os que não tinham previdência naquela época. Então imagina só, naquela época, qual que era a importância de ter uma carteira registrada, né? Falar assim, eu sou trabalhador. E também vem o que? As regulamentações das leis sindicais. Então foram uns grandes marcos históricos naquela época para fortalecer os direitos trabalhistas. Então mostra aí pra gente como que era importante ter uma carteira ou ter um emprego por carteira registrada. Então não perca a próxima videoaula, que a gente vai falar da era Getúlio Vargas. E para fixar essa ideia, observe esse vídeo que é de extrema importância e não deixe de se inscrever no canal. Te encontro na próxima aula, pessoal, e até lá. Foi no início do século XX que surgiram as primeiras garantias para a classe trabalhadora do país. O direito à renda mensal por tempo de serviço foi uma dessas conquistas. Em 1923 foi criada a Lei Federal que garantiu uma caixa de aposentadoria e pensões para os ferroviários. A lei ficou conhecida pelo nome do seu autor, o deputado paulista Eloy Chaves, e é considerada a origem da Previdência Social brasileira. Ela garantiu benefícios básicos como ajuda médica, aposentadoria, pensão para os dependentes e auxílio funerário. Nos anos seguintes, os benefícios foram estendidos para outras categorias de trabalhadores, até esse direito ser reconhecido para todos na Constituição de 1934. Elaborada aqui no Palácio Tiradentes, foi a primeira a assegurar constitucionalmente os direitos básicos do trabalhador, como salário mínimo, descanso semanal, férias e a justiça do trabalho.